O tema da pregação hoje é a dúvida de João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide, contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, e surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? O que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. A que, pois, compararei os homens desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: É um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Nós, no versículo 20 aqui, vemos João Batista enviando 2 de seus discípulos para fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. Lembrando que João Batista era primo de Jesus. João Batista é aquele que havia batizado Jesus no Jordão, e agora ele está preso. Foi preso por pregar a verdade, por confrontar o pecado do rei Herodes. E por conta disso, por conta de ser fiel, ele está na cadeia, está numa masmorra. E está então ali com uma dúvida. E ele manda então os seus discípulos perguntarem para Jesus: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Então esse texto mostra que João Batista tinha uma dúvida. A dúvida, sem sombra de dúvidas, faz parte do ser humano. Teremos muitas dúvidas nessa vida, e elas não são todas iguais. Existe a dúvida incrédula. Pessoas que duvidam porque possuem um coração incrédulo. Era como os fariseus. Eles faziam perguntas a Jesus, mas não querendo saber a verdade. Eles eram incrédulos. Muitos não querem acreditar em nada e fazem perguntas apenas para tentar provar que o outro está errado. É uma pergunta para colocar a pessoa em xeque. É o que os fariseus faziam. Existe também a dúvida sincera. Dúvidas de quem realmente não sabe e quer procurar saber, quer ter direção, então ele busca saber a verdade. É uma dúvida sincera. Existe também a dúvida de compreensão. A pessoa já acredita naquilo, mas ela não sabe como se deu aquilo. Ela crê em Jesus, mas ela não sabe muitas vezes como Jesus ele age. Por que Jesus agiu daquela maneira? Por que Jesus agiu daquela forma? Por que Deus faz assim? Então, é uma dúvida sincera, é uma dúvida de compreensão. Ele crê de fato em Deus, ele crê em Jesus, mas ele não sabe como se dá aquela situação. E para entendermos melhor qual era o tipo de dúvida de João Batista,
precisamos analisar o contexto. Aqui no verso 18, diz que os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que todas essas coisas? Se você ler os versículos anteriores, lá vai dizer que Jesus havia curado o escravo de um centurião romano. Jesus havia também ressuscitado o filho único de uma viúva. E nesse momento, João está preso. Então ele, ao ouvir os relatos de que Jesus curou o servo de um centurião romano e ressuscitou o filho único de uma viúva, então ele envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias que era prometido ou deveria esperar outro. Interessante que João ele queria muito saber a resposta de Jesus e por isso que ele envia 2. Porque segundo a tradição, segundo a palavra de Deus, a verdade era estabelecida pelo depoimento de 2 testemunhas. Isso iria dar veracidade à resposta de Jesus. Então ele envia 2, não 1. E a pergunta então de João foi: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então esse é o contexto. E em primeiro lugar, por que então que João duvidou? É uma questão complexa. Alguns dizem que João, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele era convicto na sua fé. Pois ele mesmo viu Deus e viu a Trindade no dia do batismo de Jesus. Ele viu o Pai dando testemunho do Filho. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ele já conhecia o Messias. Por isso que ele diz com convicção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então muitos vão dizer que João ele não tinha dúvida nenhuma, que ele enviou os discípulos para que os discípulos, eles sim, tirassem as suas dúvidas e parassem de seguir a João e seguisse Jesus. Essa é uma interpretação, mas eu creio que aqui é forçar um pouco o texto. Há uma outra interpretação onde dizem que o João Batista ele estava completamente incrédulo e ele perdeu a fé e por conta da prisão. Também eu acho que é um exagero. Mas a verdade parece, então, estar no entendimento teológico de João. Se voltarmos a Lucas capítulo 3, nós veremos que a mensagem de João, ela era radical e direta. Nós já pregamos sobre isso. A mensagem de João era dura, era pesada. Ele disse: o machado já está posto à raiz das árvores. Deus vai cortar os incrédulos, os ímpios, os falsos crentes, os falsos religiosos. João pregava que o Jesus iria vir batizar as pessoas na água, no Espírito Santo e no fogo, mostrando que uns seriam salvos, separados para a salvação, e outros separados para a condenação. Ele vai dizer que Jesus ia pegar a palha, esses homens que não criam em Cristo, que não eram fiéis a Deus, que não tinham obras em sua vida, e iria jogar em um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Mostrando então que João ele tinha uma mensagem dura, uma mensagem de confronto. E nesse contexto, João Batista estava preso por ser fiel, por pregar dessa forma dura, de apontar o dedo na cara das pessoas e dizer: você está em pecado, se arrependa. João era fiel e ele trazia uma mensagem dura. Portanto, então, João parece que ele esperava a salvação e o juízo ao mesmo tempo. Ele esperava que Jesus viesse já pronto para cortar a raiz das árvores. João pensava como os discípulos de Jesus, que pensavam que Jesus era um Messias político, alguém que viria com poderio militar para ali destruir o Império Romano e acabar com o judaísmo vigente, que havia se corrompido. Então tudo aquilo que João estava pregando sobre o machado já está posto à raiz das árvores, arrependam-se, raça de víboras, porque o tempo está próximo, o Messias está vindo, o Cordeiro de Deus está vindo, se preparem porque o juízo chegou. E aí João, ele fica sabendo que Jesus estava curando, estava salvando, e agora Jesus, ao invés de destruir os soldados romanos, estava favorecendo um soldado romano, um centurião romano, curando o escravo de um centurião romano. Então nos parece que João Batista estava confuso, estava frustrado, estava triste, porque ele esperava que a salvação iria vir naquele exato momento, junto já com a condenação, e já ia salvar e já ia queimar todo mundo, já ia matar todo mundo. Ele não estava entendendo teologicamente ou escatologicamente o que Jesus estava fazendo.
João Batista deve ter pensado, ao invés de Jesus lutar contra os romanos, ele está curando um centurião romano, um escravo de um centurião romano. Jesus está agindo com misericórdia diante dos inimigos, enquanto eu estou aqui na prisão do rei Herodes, dos inimigos. Jesus, será que ele é esse Messias que vai trazer fogo consumidor? João Batista nos leva a lembrar do profeta Jonas, do Antigo Testamento. O profeta Jonas, ele esperava o juízo de Deus sobre o povo de Nínive. Jonas não tinha misericórdia. Jonas era duro em sua pregação. Ele queria que todo mundo morresse, que ninguém se arrependesse. Nos parece então que João, ele também tem um pouco do sentimento de Jonas, esperando o juízo de Deus sobre aquela geração. João queria o juízo de Deus sobre a sua geração. Mas essa passagem nos mostra mais uma vez a misericórdia de Jesus. Jesus, sim, ele iria trazer juízo. Ele iria trazer condenação. Isso aconteceria no ano 70, com a destruição do templo em Jerusalém. Mas antes disso, Jesus estava agindo com misericórdia diante daquela geração. Ele mostrou o seu amor, a sua misericórdia a todos. Você se lembra do Sermão do Monte que nós estudamos aqui? Sejam misericordiosos em seus julgamentos. Não sejam rápidos em dar o veredito final. Não sejam vingativos. Sejam assim misericordiosos. Então Jesus, mais uma vez, nos mostra a sua misericórdia. Ele poderia ali já acabar com todo mundo, mas ele foi misericordioso. Ele foi dando tempo. Ele foi gracioso. Assim como Deus foi misericordioso com os ninivitas no Antigo Testamento, nós vemos aqui agora Jesus sendo misericordioso no Novo Testamento, dando tempo para que o povo judeu, o povo de sua época, se arrependesse. Interessante, né, fazendo um paralelo. Deus deu 40 dias para o povo de Nínive se arrepender. Se eles não se arrependessem, o juízo viria. Para aquela geração de Jesus, o tempo foi maior, foi 40 anos. Porque Jesus tinha ali, começou o seu ministério com 30, começou a pregar, e ele disse que o juízo viria, no ano 70 acontece o juízo, o templo é destruído, o Império Romano cerca a cidade de Jerusalém, e há destruição total. Então ele esperou 40 anos para o juízo vir, foi mais longânimo. Nós, se não vigiarmos, nós podemos ser como um profeta rebelde, sem misericórdia, sem ter compaixão. Nós precisamos ser misericordiosos, assim como Jesus é em seus julgamentos. Pois Jesus nos ensinou através do seu exemplo, a misericórdia. Portanto, João Batista, ele pensava que Jesus era um Messias político. Nos parece que essa era a dúvida de João Batista. E que iria acabar com tudo, na mesma hora. Acredito eu que João Batista esqueceu do Salmo 89, 14, que diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Isso é verdade, isso é a base do trono de Deus, mas misericórdia e verdade irão diante do teu rosto, antes de vir o juízo. Deus é misericordioso conosco. João Batista, então, idealizou um Jesus sem misericórdia. Por isso que ele pergunta: é o Senhor mesmo? Ou devemos esperar outro que traga fogo e enxofre para queimar todo esse povo incrédulo? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde primeiro com ações. Ele sai curando um monte de gente, expulsando demônios, pregando aos pobres e depois com palavras. Ele realiza então inúmeros milagres na frente dos mensageiros, dos discípulos de João, e diz para ele: agora vai lá, ide e anunciai tudo o que vistes. Por quê? Porque João era profeta. João conhecia as profecias do Antigo Testamento. E ele sabia que o Messias seria marcado por esses sinais. Esses sinais acompanhariam o Messias. Essas seriam as marcas do Messias, né? De curar, de trazer libertação, de pregar aos pobres. Jesus estava fazendo isso para confirmar que ele era o Messias. Jesus conclui com uma leve advertência a João: bem-aventurado ou feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus, ele faz uma leve advertência a João. Jesus estava dizendo mais ou menos isso: João, você experimentará a verdadeira alegria quando você confiar inteiramente em mim. Quando você confiar sem duvidar. Você está triste e confuso aí na cadeia, João. Você não está compreendendo o meu modo de agir. Mas cuidado, João.
Essa sua dúvida pode levar você e os seus discípulos a negar que eu sou o Messias que haveria de vir. Eu posso me transformar numa pedra de tropeço a você, João. Tome cuidado. Ao invés de você tropeçar nessa rocha, que sou eu, você deve, na verdade, se firmar em mim, eu que sou a rocha inabalável. Não irá vir outro Messias, João. Eu sou o Messias prometido. Ou você tropeça nessa doutrina, nessa revelação, João, ou você se firma nela. Se eu e você não crermos totalmente no verdadeiro Jesus, revelado nas Escrituras, nós criaremos no nosso coração um falso Jesus. E esse Jesus nos fará tropeçar. Não compreender e confiar em Jesus nos levará a cairmos em condenação. Por isso que João Calvino, ele disse: a mente do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Então João Batista estava idealizando um Jesus só de juízo, sem misericórdia. Precisamos ter a certeza se o Jesus que a gente professa é o verdadeiro Jesus, porque a falta de conhecimento nos leva à destruição. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo é destruído por falta de conhecimento. Muitos então têm um entendimento errado sobre Jesus, e Jesus então acaba se tornando uma pedra de tropeço na vida desses. Para muitos, Jesus é apenas um profeta. E aqueles que creem assim, Jesus é uma pedra de tropeço para ele. Isso vai lhe trazer condenação. Porque Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus faz parte da Trindade. Ele é Deus. Jesus não é apenas um profeta, como pensam muitos. Como até o povo do tempo de Jesus acreditava que ele era apenas um profeta. Como os muçulmanos creem que Jesus é apenas um profeta. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é apenas um Deus menor, um Deus criado, o primeiro da criação. Para os espíritas, Jesus é um ser puro e evoluído, não é o Deus da Bíblia. Para muitos judeus, Jesus é um impostor e feiticeiro, alguém que enganou o povo. Para muitos evangélicos, Jesus é o Papai Noel, que dá bênção para todo mundo, é só vitória. Para outros, Jesus é um Jesus hippie, um Jesus paz e amor, que não condena ninguém ao inferno, que não fala sobre justiça, sobre santidade. É um falso Jesus, um Jesus só amor, um Jesus decapitado. Mas também há o outro lado. Há muitos que acham que Jesus é um Jesus apenas irado, como João talvez estivesse pensando. Tem gente que ele não gosta de ouvir falar da misericórdia de Jesus. Uma pregação que fala de compaixão, que fala de amor, de servir ao próximo, ele não gosta. Ele gosta só de pregações que falam de juízo, de condenação, e vai todo mundo para o inferno. Esse aí não é o Jesus da Bíblia. Se você ficar só com o Jesus irado, não é o Jesus da Bíblia. E esse Jesus pode se tornar uma pedra de tropeço. Para outros, Jesus é um Jesus derrotado, que vive debaixo do jugo de Satanás, pois acham que o diabo é que governa esse mundo. Não, o diabo está debaixo dos pés de Cristo. Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Nosso Jesus é poderoso, é Salvador. Então, quem é Jesus para mim e para você? Quem é Jesus para nós? Se o Jesus que seguimos não é o Deus encarnado, soberano, salvador, gracioso, revelado na Bíblia, estamos seguindo um Deus pagão, e Ele não vai nos salvar. Precisamos ter clareza de quem é o Jesus que nós professamos. Se você ainda tem dúvida de quem é Jesus, você precisa correr atrás dessa informação, você precisa buscar, de fato, ver se o Jesus que você professa é o Jesus verdadeiro. João estava com dúvidas. E o que João fez? João foi até Jesus. Esse é um exemplo para nós, um ensinamento para nós. João tinha dúvidas, sim. Talvez um pouco de incredulidade, sim. Talvez idealizando um Jesus diferente. Mas ele foi direto na resposta. Ele foi no local certo. Ele foi buscar a resposta em Jesus. E assim eu e você devemos fazer. Como fazemos? Orando. Pedindo sabedoria a Deus. Tiago vai dizer, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Peça sabedoria para você ler as Escrituras e entendê-la. Para entender uma pregação. Para entender os desígnios de Deus. Peça sabedoria. Leia a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça pregações. Ouça a palavra de Deus, pregue,
né? Ou estude a palavra de Deus, examine as Escrituras, leia bons livros, aprenda mais sobre Jesus. Aprenda com irmãos mais sábios que você. Seja humilde. Olha, eu não tenho muito domínio sobre esse assunto. Vou conversar com o pastor sobre esse assunto. Vou conversar com outro irmão que é mais sábio. Né? Quero aprender mais. Tenha sede de saber quem é Jesus, para que Jesus não venha se tornar uma pedra de tropeço para você. Em segundo lugar, o privilégio da nova aliança. O verso 24 vai dizer: e quando os mensageiros de João se retiraram, então agora os discípulos de João vão embora. O que Jesus vai falar aqui agora, nem João e os seus discípulos ficaram sabendo. E aí, Jesus então começou a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? O que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo muito mais que profeta. Este é aquele que está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará adiante de ti o teu caminho. Então, após os mensageiros partirem, os discípulos de João partirem para dar a notícia a João, Jesus defende agora João Batista perante a multidão que ficou. E ele afirma que João era um caniço. Ele pergunta, né? João é um caniço agitado pelo vento? Não. O que significa isso, né? Caniço agitado pelo vento. Alguém sem convicção. Alguém que é levado por todo o vento de doutrina. Alguém que quer agradar todo mundo. Né? Porque hoje em dia tem um monte de pastor que é assim, né? Ele quer agradar todo mundo. No final ele não agrada ninguém. Ele quer agradar todo mundo. Aí a maioria prega sobre aquilo, aí ele não, tem que falar o que a maioria está falando. Ainda mais hoje, com um monte de pastor aí ganhando dinheiro, né? Vendendo livro, curso, um monte de coisa. Aí ele tem que falar o que a maioria aceita. Senão ele perde cliente. Mas João não era assim, como esses pastores de hoje. João era convicto naquilo que ele acreditava. E ele não era levado para lá e para cá. Ele era firme. João era macho. João era homem de Deus. João era duro. Por isso que João aqui, Jesus vai usar de ironia agora. Ele vai dizer assim, ó, João não é como aqueles homens que estão nos palácios, vestindo roupas finas. Se você for pesquisar no original, sabe o que significa isso? Homens afeminados, homens delicados. Né? Hoje a gente vive essa geração cheia de homens delicados, afeminados. Mas João não, João era homem, João era firme. João não era como esses homens afeminados que estão nos palácios, que gostam do luxo, usam roupas finas, cheios de pompa. Não, João não era esse homem. João era um profeta, e muito mais do que profeta, pois ele foi o único a ver o Messias encarnado e preparar o seu caminho. Então João era um privilegiado. Jesus, ele faz uma declaração impactante no verso 28. Ele vai dizer assim, ó, pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele começa a dizer, né, não há outro maior do que João. O que Jesus quis dizer com isso? Isso não quer dizer que João Batista era mais santo do que todos. Essa afirmação de Jesus quer dizer que João Batista, entre todos da antiga aliança, foi o mais privilegiado. Por isso que ele foi o maior. Todos queriam estar no lugar de João, mas não foram escolhidos para isso. Então por isso que João é o mais bem-aventurado. Ele é o maior, ele é o mais privilegiado, ele é o mais bem-aventurado. Mateus 13:17 vai dizer, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então João, ele ali é o mais privilegiado do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dos profetas. João 8,56 vai dizer que Abraão, vosso pai, exultou por ver o dia de Cristo. Viu e se alegrou. Ele tinha essa expectativa, né? Ele viu e ficou muito alegre. Então, imagine estar vivendo na mesma geração que Jesus. Ser o precursor, ser o Elias prometido, que Jesus vai dizer aqui, que ele é o Elias, o prometido. 1 Pedro 1,12 vai dizer que até os anjos ansiavam por aquele momento, ansiavam em observar essas coisas.
Os anjos viram o momento da redenção na terra. E eles ansiavam por aquele momento, em ver aquelas coisas, ficaram admirados. Então João foi um privilegiado. Enquanto os outros profetas, como Isaías, Daniel, Jeremias, viram o Messias apenas através de lentes, de sombras, João foi o único que pôde apontar o dedo para o Messias e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João foi um privilegiado. Por isso que ele foi o maior entre os profetas, entre todos do Antigo Testamento. Ele não apenas profetizou a luz, mas ele preparou o caminho para a luz passar. Você se lembra que Jesus, na Bíblia, sempre é demonstrado como noivo, que ele está numa festa de casamento? E João Batista foi o amigo do noivo, porque numa festa judaica, o melhor amigo era colocado para receber, para preparar o caminho do noivo. Quando o noivo chegava, o amigo do noivo, ele saía de cena, e agora o foco ficava no noivo. Então João foi escolhido como o melhor amigo de Jesus, para preparar o caminho, o amigo do noivo. Mas aí é interessante que aqui Jesus ele vai dizer: mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que quer dizer isso? João então foi o maior porque viu Cristo, porque preparou o caminho para Cristo. Ele quis estar no lugar de muitos profetas, mas ele não viveu para ver a obra completa de Cristo. João não viu a crucificação, João não viu a ressurreição e a ascensão de Cristo. Jesus, com isso, ele está dizendo: os que fazem parte da nova aliança são mais privilegiados do que João Batista. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu e você, que temos um privilégio maior do que João Batista, pois agora nós conhecemos o sacrifício, nós conhecemos a obra completa, nós não enxergamos mais Cristo por sombras, por lentes, nós sabemos de tudo o que aconteceu, nós sabemos que Cristo venceu, Ele pagou a nossa dívida, e agora nós temos vida eterna nele. Então, por isso que somos privilegiados, por isso que somos maior do que João Batista. Não porque a gente é mais santo, não porque a gente fez obras maiores do que João, não, mas porque nós somos privilegiados. Nós agora fazemos parte do reino de Cristo, inaugurado na sua obra redentora, na cruz do Calvário. Isso nos mostra também que o juízo será maior para os que negam a obra de Cristo hoje. Se nós somos mais privilegiados por ter Cristo, o contrário também é verdade. Aqueles que negam a Cristo hoje, eles receberão o maior juízo, o peso será maior, porque agora nós sabemos de toda a obra de Cristo. Os irmãos do passado, eles conheciam a Cristo por sombras. Às vezes a gente fica irado, né? Com o povo no deserto, viu o maná descendo do céu, Deus abrindo o mar vermelho, mas eles não conheciam, né, claro, a revelação do Messias. Até o próprio João aqui está com dúvida. Eles não tinham clareza, mas nós não, nós temos clareza de tudo. Nós temos hoje a revelação completa. Os apóstolos, os discípulos, os primeiros mártires, eles não tinham o Novo Testamento, não tinham as cartas de Paulo, não tinham o livro do Apocalipse, né? Até um certo momento depois tiveram, mas eles não tinham o canon fechado. Nós não, nós temos hoje o canon fechado das Escrituras, nós temos a revelação completa de quem Cristo é. No Antigo Testamento, as pessoas esperavam a vitória do Messias. Talvez poderia surgir no coração a dúvida: será que o Messias vai vir? Nós não, nós temos a certeza de que Ele veio, de que Ele venceu e Ele nos salvou. Por isso, hoje o peso de rejeitar a Cristo é muito maior do que aqueles que viveram na antiga aliança. Essa é a graça. Nós somos maiores do que João Batista se estamos em Cristo Jesus, se fazemos parte do reino dele, porque nós temos todas as promessas cumpridas, né, na nossa vida. Em terceiro lugar, a rejeição daquela geração. Verso 31. A que, pois, compararei os homens dessa geração? A que são semelhantes? Semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam às outras: tocamos flauta para vós, e não dançastes. Cantamos lamentações, e não chorastes. Porque João Batista veio não comendo pão, nem bebendo vinho. E dizeis: tem demônio.
E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Aqui Jesus agora, ele faz uma comparação àquela geração a crianças mimadas brincando em uma praça. Ou seja, mimadas que não estão brincando. Ele dá o exemplo que de uma praça, talvez naquela época eles não era tão perigoso como hoje, a criança poderia estar lá brincando na praça. E aí, algumas crianças faziam uma brincadeira. Eles tocavam flauta, uma música alegre, para que as outras crianças dançassem. Mas a criança mimada, ela não se alegrava, ela não dançava. Aí ela mudava a brincadeira. Vou pegar minha flauta agora e vou tocar uma música de lamentação, uma música triste. E aí eles não entravam na brincadeira, não choravam. Ou seja, essas crianças eram mimadas e nada fazia com que elas ficassem satisfeitas. Ficavam ali resmungando, não entravam na brincadeira, não se alegravam com as outras crianças. Aí Jesus dá outro exemplo. João Batista veio fazendo uma dieta restrita. Ele não comia pão e nem bebia vinho. E aí o que vocês disseram? Vocês, geração mimada, João Batista tem demônio. João Batista é duro. João Batista só fala de fogo. Nos chama de raça de víboras. João Batista é louco. João Batista usa roupas estranhas. Come umas comidas estranhas. Ele é louco, ele tem demônio. Não aceitavam a pregação de João. Aí veio Jesus participando da vida comum, comendo e bebendo vinho, se assentando com os pecadores. E aí o que eles disseram? Esse é glutão, beberrão, esse é um pecador. Esse aí também faz essas obras por Belzebu, o príncipe dos demônios. Então, para aquela geração, nada estava bom. Infelizmente, isso ainda continua acontecendo na nossa geração. Pessoas nunca estão satisfeitas com o pastor e com a igreja, que tem. Se o pastor é duro, eles reclamam, esse pastor é muito duro, prega muito pesado. Para mim não serve. Aí se o pastor é misericordioso, eles dizem, esse pastor aí é fraco. Ele é muito amorzinho. Não gosto dele não. São como crianças mimadas. Não há quem faça que elas fiquem satisfeitas. Infelizmente, isso acontece na nossa geração também. Se o pastor, por exemplo, ele é pobre e anda de carro velho, aí reclama que o pastor deve ser preguiçoso, ele não sabe lidar com o dinheiro, é um mau administrador, ou então ele não tem fé. Esse pastor é incrédulo, por isso que ele só anda na pindaíba, né? Só anda aí com carro velho e com roupa furada. Aí, um outro grupo pode dizer, não, mas esse pastor aí, ele tem a vida muito luxuosa. Olha o carro novo dele, olha a roupa dele, olha o terno dele. Esse pastor aí é muito vaidoso, é arrogante, né? Quando não sai dizendo que o pastor é ladrão. Então, tem gente que nada agrada a ele é como essa criança mimada. Nada está bom. Isso não acontece só com o pastor. Isso não deveria, mas acontece também entre os irmãos da igreja. Às vezes não ficamos felizes com a felicidade do outro. Não ficamos felizes com o parente. Um parente agora que comprou um carro novo. E a gente, em vez de ficar alegre, a gente fica triste. Nada está bom. A gente não se alegra com a bênção do vizinho. O vizinho pintou a casa, fez algo novo na casa, ele não se alegra. Não se alegra com a vitória, talvez, do colega de trabalho. Ele agora ganhou uma promoção, ao invés de ficar alegre, está lá criticando. Ele não se alegra. Nada está bom, nunca está satisfeito. Isso é pecado, né? E nós devemos abandonar isso. Nós somos tentados a viver dessa maneira. Por exemplo, muitas pessoas têm facilidade em chorar com os que choram. O rapaz perdeu o emprego, aí você chora, aí você ora por ele, né? Você fica ali conduído por ele. Mas se essa mesma pessoa começa agora a prosperar, a conseguir vitórias na sua vida, seja na vida financeira, vida amorosa, seja em qualquer área da vida, né? Ele está ali sendo reconhecido por outras pessoas, ao invés de nos alegrarmos, nós nos entristecemos. Então, poucos são os que se alegram com a nossa alegria. Poucos são os que se alegram com a bênção que o outro recebeu.
Agora, chorar, às vezes nós temos mais facilidade. Pela pouca experiência que eu tenho de vida, dificilmente alguém que não se alegra com a alegria do outro viverá satisfeito e contente. A maioria das pessoas que vivem tristes, a maioria das pessoas que não se alegram com a alegria do outro, elas vivem tristes e ingratas por tudo que têm. Elas nunca agradecem a Deus, nunca agradecem a família, nunca agradecem nada. Elas sempre olham para o outro, fica preocupado com a vida do outro e não agradece por aquilo que ela tem. Uma vez, eu vi uma mãe, isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Uma mãe, ela ficou triste porque o filho dela casou, né, já era casado, aí ele morava numa casinha pequena. Aí, ele tinha ali 2 filhos. E aí ele conseguiu agora ali um aumento no trabalho e ele alugou uma casa maior e bonita. Ele mudou para lá. Aí a mãe do camarada, do filho, né, ficou triste em ver o filho numa casa bonita e grande e nova, porque ela estava lá numa casinha humilde. E ao invés dela se alegrar com o filho, com os netos, com a mulher do filho, né? Não, ela ficou triste. Então, nós devemos tomar cuidado, analisar o nosso coração. Será que nós, às vezes, não somos mimados? Nós queremos, né, perfeição. Não espere perfeição das pessoas. O único que é perfeito é Cristo. Nós iremos falhar, as pessoas irão pisar na bola conosco. Os irmãos de Corintos, eles foram ingratos pelo pastor que tinham na época. Quem era o pastor dos irmãos de Corintos? O apóstolo Paulo. Ao invés de eles estarem alegres, contentes por ter o apóstolo Paulo como pastor, o povo era incrédulo, nada agradava a eles. Eles primeiro chamaram Paulo de mercenário, eles tiveram desconfiança de Paulo. Tanto que Paulo precisou trabalhar por um momento, para não ser ali um empecilho para o avanço do evangelho. E depois, mais para frente, nós vemos aqui o povo desprezando Paulo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10. Pois alguns dizem, as cartas dele, de Paulo, são graves e fortes. Paulo escreve, ele é duro, e ele é firme, uma doutrina forte, mas sua presença física é fraco. Paulo é muito humilde, Paulo é muito bonzinho, Paulo é muito amoroso, e a sua palavra é desprezível. Paulo não é um grande pregador, não é alguém que se expressa bem em palco, tem uma presença de palco, é como os coaches. Não, Paulo é desprezível na pregação, dá sono até, tanto que teve um camarada que dormiu na pregação de Paulo, né? Morreu lá e Paulo teve que ressuscitar ele. E aí eles nunca estavam satisfeitos com nada. Portanto, se Paulo e até Jesus não agradou a todos, não espere isso de mim, não espere isso dos pastores, não espere isso da liderança. Nós somos falhos, nós somos cheios de erros, assim como você. O que nós precisamos é nos perdoar, o que nós precisamos é orar uns pelos outros, para que nós venhamos a cada dia nos santificar, a sermos pessoas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, uma igreja melhor. Nós precisamos orar. Então cuidado para você não colocar as expectativas nas pessoas e depois se decepcionar. A pessoa tem que ser perfeita para mim. A igreja tem que ser perfeita, o pastor tem que ser perfeito. Você não vai achar, não vai ter. Se você encontrar, não vai lá. Como o pastor sempre disse, né? Você vai estragar. Você vai acabar com aquela igreja. Você vai acabar com a paz daquele pastor. Não existe. No caso daquela geração, o problema de não aceitarem João Batista e não aceitarem Jesus com sua misericórdia era um problema de coração. Eles estavam com um coração doente, um coração amargurado, um coração faltando fé. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração não venha ficar doente como o coração daquelas pessoas da geração de Jesus, que não aceitavam nada, que não ficavam alegres com nada, que eram mimados, que queriam perfeição. Conclusão, o verso 35. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Aqui diz, a sabedoria. A sabedoria aqui é a vontade de Deus em ação. E o que é os filhos?
Os filhos da sabedoria são os resultados. Para ficar melhor, imagine uma árvore. E aí, você pode discutir o dia todo com alguém. Será que o fruto daquela árvore é bom? Será que aquela árvore é boa? Aí, enquanto o fruto não nasceu, você pode estar falando. Era o que os fariseus faziam. Eles estavam ali, olha, João Batista, não é bom não. Jesus não é bom não. Mas aí quando o fruto aparece, e a pessoa vê aquele fruto bonito, coloca na boca e vê que é doce, que é uma delícia, a discussão acaba. Contra fatos não há argumentos. Os fariseus criticavam de longe João Batista e Jesus, mas não transformavam ninguém. O ministério dos fariseus não trazia salvação, pelo contrário, trazia condenação. Eles fecharam a porta do céu e não entravam e não deixavam ninguém entrar. Mas João e Jesus, embora diferentes no estilo, estavam libertando os cativos, estavam curando corações, estavam trazendo pessoas de volta para Deus. Então os frutos eram os filhos ali. Quando ele diz a sabedoria, a providência de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus é revelada quando os filhos aparecem, quando os frutos aparecem. Esses convertidos que estavam agora seguindo a Jesus, que estavam tendo a vida transformada, seguindo João Batista, provavam que Jesus e João Batista estavam no caminho certo. Então, não viva para agradar os críticos. Se Jesus e João foram criticados por estilos diferentes, cada um é de um jeito. Talvez eu seja de um jeito, o pastor seja de outro, mas não mude a sua essência. Para parar o falatório, foque em cumprir a sua missão. Faça a vontade de Deus. Não se preocupe com o falatório. Viva para a glória de Deus. Obedeça a Deus. Que se você estiver no caminho certo, o fruto vai aparecer. A evidência vai ficar clara. E aí o fruto vai acabar com o falatório. Foque nos frutos. No final das contas, o que defende o seu ministério e a sua vida não é a defesa verbal, mas as vidas que são alcançadas através de você. A melhor resposta para uma crítica é uma vida transformada. É ver o poder de Deus agindo e transformando a sua vida e aqueles que estão ao seu redor. Então, João, para encerrar, mesmo com dúvidas, demonstrou uma fé maior do que aqueles que fingiam não ter dúvida alguma. Os fariseus se achavam, os doutores da lei, não tinha dúvida nenhuma, e quando faziam uma pergunta, era uma dúvida incrédula, porque eles não queriam a verdade, eles queriam apenas colocar Jesus em xeque. Mas João Batista, ele tinha uma dúvida, mas ele foi pelo caminho correto, ele se dirigiu a Cristo, ao contrário daqueles homens, que com arrogância se afastaram de Cristo, Que eu e você possamos, com ou sem dúvidas, sempre nos dirigir ao Senhor e nos alegrar nele, ter satisfação nele, saber que Ele cuida de nós, saber que Ele é a verdade, o caminho e a vida, que longe dele não há para onde iremos. Como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele, agradecer por tudo que Ele tem feito, agradecer pela sua misericórdia. Jesus, ele é misericordioso, lembre-se sempre disso. João Batista era duro, era firme, era um profeta, mas talvez faltasse um pouco de misericórdia na vida do profeta João, assim como faltava misericórdia na vida do profeta Jonas. Que eu e você não venhamos ser ali arrogantes, que não venhamos trazer um juízo, segundo a aparência, mas que nós possamos trazer em nossos julgamentos misericórdia, porque o nosso Jesus é misericordioso. E lembre-se sempre, é um privilégio para nós vivermos nessa geração. Nós temos Cristo, nós temos a certeza que Cristo venceu a morte, que Cristo pagou a nossa dívida, que nós estamos salvos por conta da obra dele. Lembre-se sempre disso, seja grato por tudo que Ele fez, seja grato, e não seja uma geração rebelde, mas que nós possamos a cada dia trabalhar em nós um coração grato,
reconhecendo tudo que Ele tem feito, né? Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por mais um culto, por mais uma noite. Agradecemos a Ti, Pai, por mais uma vez estarmos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos faz ser misericordiosos. Nos faz, ó Pai, entender a Tua palavra. Nos faz, Senhor, aceitar as Tuas verdades reveladas nas Escrituras. Ó Senhor, que não venhamos ser pessoas mimadas, pessoas que não aceitam nada, mas que nós, ó Pai, possamos aceitar a Tua palavra, que ao invés de nós fazermos com os fariseus, fugirmos de Ti, nós possamos ir ao Teu encontro, pedir graça, pedir misericórdia. Senhor, eu não consigo, para mim é difícil, mas eu sei que se o Senhor derramar da Tua graça, do Teu poder sobre a minha vida, eu vou conseguir obedecer a Tua palavra. Eu vou conseguir ser misericordioso. Eu vou conseguir perdoar. Eu vou conseguir aceitar tudo aquilo que o Senhor fala em Sua palavra. Ó Senhor, trabalha no meu coração. Trabalha na minha vida. Trabalha na vida da igreja. Que o Senhor a cada dia venha convencer os irmãos dos seus pecados. Venha convencer primeiro o nosso pecado, né? E depois dos irmãos. Que nós possamos a cada dia estar no centro da vontade de Deus. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, ó Pai, nada podemos fazer. Sem o Teu Espírito Santo trabalhando no nosso coração, nós iremos andar por caminhos tortuosos. Nós iremos fugir da Tua presença. Nós iremos fugir, Pai, para longe, para algo muito distante. Mas, Senhor, se o Senhor nos buscar, então nós estaremos, ó Pai, perto de Ti, Pai. Assim como um dia, ó Pai, Pedro fugiu da Tua presença, abandonou o ministério, não queria mais fazer nada, voltou para a pescaria, o Senhor foi ao encontro dele, ó Pai. Que o Senhor venha ao encontro dos nossos corações, que o Senhor não nos deixe, ó Pai, fugir do centro da Tua vontade, da Tua presença. Assim, ó Pai, como um dia o profeta Nínive, o profeta Jonas fugiu da Tua vontade, da Tua presença, e o Senhor trouxe ele para o centro da Tua vontade, e assim o Senhor faça conosco, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai, e nos faz andar no centro da Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus.